Bem-vindo ao seu 13º vídeo da sua série Microsoft Word. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade falando do menu Inserir, do grupo Ilustrações, falando particularmente das ferramentas de inserção de forma e de Smart Art. Para inserir uma forma no seu ambiente de trabalho para representar o fluxo de um projeto ou representar um ciclo de algumas fases de acordo com as suas necessidades, é só ir no menu, na barra de menus, ir no menu Inserir e no grupo de ilustrações selecionar ou pressionar no botão Formas. Pressionando no botão de forma será apresentado o conjunto de formas pré-definidas divididas em categorias. Temos categoria de formas utilizadas, linhas, retângulos, formas elementares, setas largas, fluxograma, por aí em diante. Então é selecionar a forma que deseja usar. Vamos selecionar esse retângulo e o cursor transforma-se num sinal de mais. Então é só ir até a posição que deseja colocar a forma, clicar e arrastar e dando o tamanho desejado à forma. Então nós vamos dar esse tamanho à forma e, dado esse tamanho à forma, nós temos a possibilidade de fazer as edições dessa forma, como se fosse simplesmente uma imagem. Para uma forma, para adicionar um texto a uma forma, é só clicar com o botão direito e vir em adicionar texto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, fase 1. Nós temos ainda a possibilidade de editar como é que nós desejamos que se apresente essa forma. Então temos essas formas pré-definidas de edição, em que nós definimos o texto, definimos o preenchimento, definimos um contorno, mas já está tudo pré-definido. Mas nós podemos fazer isso por conta própria. Podemos vir aqui em adicionar forma. Preenchimento da forma. Preenchimento da forma, nós vamos dar o preenchimento, nós podemos preencher a forma adicionando uma imagem, nós podemos fazer a edição adicionando textura, nós podemos fazer o que nos for conveniente dentro da forma. Nós podemos editar também o contorno. Editar o contorno pode significar mudar a cor, a espessura, o tipo de traço. Então, vamos mudar, por exemplo, essa espessura para esta e vamos mudar o tipo de traço. Ao invés de contínuo, nós vamos colocar este daqui. Nós podemos editar os efeitos, por exemplo, o reflexo. Vamos dar reflexo a essa forma e pronto, já tem reflexo aqui. Podemos mudar a orientação do texto, fazendo que seja horizontal, fazendo que seja vertical. Nós estamos a ver que o texto foi mudado. Se nós aumentarmos o tamanho da forma, nós podemos ver. Então podemos fazer todas essas edições. Depois feitas essas edições, nós podemos querer copiar todas as características, só mudar o texto. Então, para copiar essa forma e colocar ao lado, é só vir sobre a forma e clicar a tecla Ctrl, depois clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar até o ponto desejado. E pode fazer isso com mais de uma forma. Nós selecionamos a primeira, Shift, selecionamos a segunda, Ctrl e arrastamos as duas para o ponto onde nós desejamos. E aqui nós podemos colocar a outra forma. Então vamos fazer um jogo de formas aqui para darmos o rumo que nós desejamos à demonstração do nosso projeto. Nós temos isto, Ctrl, movemos para outro ponto e Ctrl, movemos para outro ponto e por aí. E não se limite simplesmente a essas, são várias as formas disponíveis aqui que podem ser usadas conforme as nossas necessidades. O limite é a nossa criatividade. Quanto mais criativos nós formos, nós podemos tornar o nosso trabalho mais bonito. Então pronto, acerca de formas é isso. Para dar continuidade, vamos falar de uma outra ferramenta disponível no
no grupo de ilustrações do menu Inserir. Vamos falar da ferramenta de Smart Art. Smart Art é utilizada para representar processos. É uma forma inteligente de colocar formas pré-definidas numa certa sequência. Então, nós vamos preparar primeiro o lugar ou a página onde nós desejamos colocar. Então, temos essa página aqui. E nós vamos na barra de menus, menu Inserir, e entre os grupos, o grupo de ilustrações, vamos clicar sobre a ferramenta Smart Art. Clicando sobre a ferramenta Smart Art, ele abre uma pequena caixa de diálogo e dentro da caixa de diálogo nós podemos escolher a representação que nós desejamos. Pode ser na forma de processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide ou imagem. Vamos escolher, por exemplo, ciclo. Escolhendo o ciclo, nós temos a possibilidade de escolher que tipo de ciclo nós queremos, qual é a forma de ciclo nós escolhemos. Podemos escolher essa forma. Prontos. E já está colocado aqui para nós. E nós podemos simplesmente ir adicionando o texto para apresentar o processo. Mas também podemos colocar o texto aqui nessa aba, nesse pequeno painel que foi aberto aqui da inserção do texto. Então, é só, por exemplo, nós queremos representar o ciclo da água. O ciclo da água começa com o processo de evaporação. Então, vamos escrever evaporação. Evaporação. Temos evaporação. Depois da evaporação, ocorre a condensação. A condensação. Depois da condensação, ocorre a precipitação. 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 Depois da precipitação, ocorre a infiltração para o subterrâneo. Infiltração. E depois da infiltração, quando o sol aparece, a calor, ocorre a transpiração. A transpiração. Pronto. Então, nós temos o ciclo representado aqui e nós podemos ir diminuindo o tamanho disto sem nenhum problema, como se fosse uma imagem normal. É só pegar a alça e ir diminuindo. Podemos editar também a questão da estrutura. Podemos supor que fizemos essa estrutura, mas essa estrutura não representa bem aquilo que nós desejamos que seja mostrado, ou não é do jeito que nós desejamos. É só vir aqui sobre estrutura, dar o clique, e aqui temos a possibilidade de adicionar, de modificar a estrutura. Nós podemos colocar nessa forma, podemos colocar nessa forma, podemos colocar nessa forma. Então, nós temos várias possibilidades. Nós podemos alterar ainda a cor, o conjunto de cores. Podemos escolher, por exemplo, essas cores e ele vai modificar isso por aí fora. E, caso seja necessário, nós podemos adicionar, podemos incrementar. Posso dar o caso, ok, o meu processo não consiste em 5 estágios. Quero, por exemplo, introduzir a sublimação. Então, quero adicionar mais formas aqui. É só vir sobre um ponto qualquer, cliquei aqui e eu vou adicionar uma forma. Vou adicionar uma forma, então posso adicionar antes dessa forma ou depois dessa forma. Então vamos supor que eu quero adicionar antes dessa, quero adicionar uma forma depois dessa. Pronto, agora já tenho 6 formas. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é que é. Então, Smart Art tem a ver com isso. E aí pode ir fazendo modificações conforme desejar que vai te obedecer. Então, é tudo.